Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Todo mundo aí, né, vivendo aí em meio a tudo que está acontecendo. Muitos em casa, muitos aí esperando o que vai acontecer. Muitos não estão com as previsões, né, tão boas quanto deveriam. E assim por diante. E é complicado porque na maneira que a gente vive, aqui no Brasil, por exemplo, com instabilidades, uma atrás da outra, né? A gente está, que nem a gente falaram esses dias para mim, né? Estávamos conversando que está sendo uma escadinha de agravamentos, né? Que ao grande todo fica numa altura que aí é muito perigoso se cair, que o tombo é maior, né? E o que eu estou querendo dizer? A gente está aqui todo mundo em casa, ou alguns que têm que sair e tem que buscar sobrevivência e todas aquelas coisas aí que tá preocupando todo mundo, né? E isso aí, assim, é a nível mundial, muitos estão preocupados, né? Mas a gente tem particularidades aqui dentro do país, né? Que é realmente as instabilidades, né? A gente está passando por uma instabilidade forte econômica, por problemas de saúde, e estamos recentemente enfrentando pesadas pauladas, né? Usando no termo aí mais forte, né? Pauladas de problemas políticos. E isso é ruim porque parece que tudo está se agravando em um momento que deveria concentrar forças em uma coisa só. Mas como eu sempre, nesses últimos podcasts, a gente está dando uma introduçãozinha, né? Porque o nosso assunto, a temática aqui desses podcasts, né? A gente fala um pouquinho sobre as experiências que houveram dentro da organização Mormon, né? Mas não tem como não dar uma introdução sobre tudo que está acontecendo, então isso aí é natural, a gente falar um pouquinho sobre o que está pegando, né? Quais as preocupações, e todo mundo está nessa tensão, né? Uma tensão global, né? Mas ao mesmo tempo que aqui a gente está enfrentando tensões que são agravadas por outros problemas, interferências, né? Desde política até econômicas, e a gente vai ao todo ter um pacote de problemas que a gente vai ter que enfrentar, né? Muitos estão enfrentando, mas ainda sem previsões. Mas vindo para o que a gente quer falar aqui hoje, o assunto que eu gostaria de trazer aqui no podcast, eu gostava bastante daqueles filmes, né, que falam sobre DNA, você faz clone, né, você pega o DNA de alguém, faz o clone e tal, e é bem bacana, né, eu até lembro lembro do Parque dos Dinossauros, quando eu assisti no cinema, né, no começo dos anos 90, se eu não me engano, e eu lembro que, parece que a história, né, eles tiram o DNA de um mosquito que picou o dinossauro, e que eles conseguem fazer um novo dinossauro aí através do DNA. E isso aí eu acho bacana, né? A gente percebe quando a gente olha as famílias, sabe quando você pega uma foto antiga do seu avô, do seu bisavô, e você consegue se identificar ou identificar alguém recente da família? Nossa, como o sobrinho tal parece com o nosso bisavô, sabe? Às vezes você consegue linkar algumas coisas que, sabe, até por exemplo, as avós que falam assim, você tem o jeito que a minha avó tinha, sabe? Linkando realmente a hábitos, né? Parece que é coisas que transmitem assim, né? Por gerações. E eu não sei se essa é a palavra certa, porque não vai estar ligado diretamente o sangue, né? Mas a igreja, ela aparenta, né? E está caracterizando, né, em tudo que ela fez na sua história, que ela existe um certo DNA da igreja. E eu vou explicar o que isso quer dizer, né? Quando eu falo DNA da igreja, em toda a linha do tempo dela, não estou falando a ligação sanguínea, né, como a gente tem com nossas famílias. Mas é diferente. O DNA é um certo tipo de ligação, que é a melhor palavra que eu encontrei para a gente poder estabelecer aqui um pensamento. Muitos falam para mim, né, quando a gente conversa, mas por que aquele líder foi dar aquele conselho para aquela mulher? A gente até falou uma vez aqui de um conselho
que a mulher estava com quadros de depressão, foi procurar o bispo falou, cante hinos no seu pensamento que isso vai curar. E se agravou, ela foi parar no hospital e tal, teve que tomar antidepressivos fortes, porque não recebeu o conselho adequado. Ou, às vezes, a gente recebe, né, algumas informações, ou a gente já viveu isso, né, quem saiu da igreja pode ter vivido isso lá dentro, que é a fofoca, ou um líder que quer competir com você, ou um líder que quer mostrar que você está mais errado para que ele se coloque num pedestal, né? Ou a própria briga de membros, eu não gosto de você, não gosto de você, tô na panelinha de cá, tô na panelinha de lá, né? Mas em geral a gente vê que a liderança ela transmite esse tipo de sentimento. Quem aqui nunca viu o líder brigar com o líder, né? Talvez não tenha, lógico, né? Quem nunca viu. Mas agora eu queria falar com aqueles mais afundos dentro da organização, quem ficou muito tempo lá, você que está ouvindo aí, está há muito tempo, passou várias experiências, você sabe do que eu estou falando. As divergências que tem, brigas profissionais que levam para a igreja, pessoais que levam para a igreja, né? E você ofendeu e a pessoa se doeu, e fica aquela birra que fica, parece que é 10 anos, aquela família não bica com aquela e tralalá, e às vezes são líderes. E a gente estudou já aqui bastante sobre a vida de Joseph Smith, a gente entrou um pouquinho em Brigham Young, e a gente sabe o caráter, por exemplo, a gente debateu bastante o caráter de Joseph Smith, né? Uma pessoa tão autoritária, né, e com um ego tão inflado, que ele queria fazer de tudo para ele se aparecer dentro de qualquer situação, usava o divino, né, como desculpa para trazer as coisas que ele queria para si próprio, e tanto é que ele era tão obcecado pelo poder, custe a quem custar, que a gente sabe esse custe a quem custar que eu digo, é que ele passou por cima de famílias, de pessoas, deu calote em pessoas, muitos problemas, né, ele foi acarretando durante a sua vida, né, que demonstrava que ele queria tanto poder e queria estar tão à frente, né, de situações, que ele demonstrou o verdadeiro caráter dele em diversas situações. E a gente pode ver que esse tipo de atitude que ele tinha é característico. Ele era assim. Né? E ver, estudar todas essas coisas que Joseph Smith, né, tinha, né, de característica, a gente sabe, a pessoa dele era essa. Ele era esse tipo de pessoa. Uma pessoa com tons narcisistas, obcecado por poder, né? Muitas vezes com um certo grau de psicopatia, por fazer o mal sem querer ver as consequências que vai acontecer. Né? A gente fala daquele banco, por exemplo, que ele quis montar com uma nota de dinheiro com a foto dele na nota, sabe? Tinha um desenho dele, existem notas, se você procurar no Google você vê como que ele queria o dinheiro próprio que ele queria fazer para ele, indo contra toda a legislação vigente da época. Tanto é que não foi para frente, deu calote um monte de gente, mas isso é só um assunto, é o que eu lembrei agora. Então a gente consegue ver a característica, né? Caloteiro, ele foi, né? Você é membro da igreja e tal, querendo ouvir esse podcast para conhecer, eu sei que dói. Falar, nossa, tá chamando o meu profeta de caloteiro. Existe isso na vida dele, e não tem como apagar, é a história. É que o que é passado para você é a versão de um filme, né, que é feito em Hollywood com efeitos especiais. É isso aí, tá? Então o ponto que eu queria chegar é esse. O quanto que a gente consegue ver a característica dele. Aí se a gente voltar agora no papo que a gente estava sobre o DNA da igreja, a gente sabe que quando passou, né, ele foi assassinado e Brigham Young depois, né, de um tempo ficou à frente, não, deixa que eu conduzo tudo tal. A gente consegue ver o mesmo, né, em certa parte, o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de líder que Joseph Smith queria ser, a linha que Brigham Young seguiu. De autoritário, custe o que custar, ele tem que estar acima, ele tem que estar no pedestal. Tanto é que na época de Brigham Young ele foi considerado uma das pessoas mais influentes daquela época, principalmente naquela região que ele vivia. E isso era tudo pelo poder. E continuou abraçando a causa da poligamia,
tal, e se você estudar Brigham Young, a vida dele, você vai encontrar tantas coisas quanto enxamos de Joseph Smith. É que o Joseph Smith é o início da história, é o que é te contado para poder te chamar para a igreja. E você, quando desmascara tudo, você vê a característica dele. E você vê que Brigham Young seguiu a mesma linha. Existe se eu não me engano, uma citação, né, ou alguma coisa, que é um diário que encontraram, que parece que Brigham Young ele se exaltava toda vez que ele lembrava que ele conheceu pessoalmente o Joseph Smith e viveu com ele, de felicidade. Ele era, para você ver, ele ficava feliz em lembrar que ele andou ao lado de Joseph Smith. E você que é membro da igreja e está lá dentro ainda, você acha que Brigham Young não sabia as coisas que Joseph Smith fazia? Não sabia que ele criou um banco para extorquir pessoas, né? Que os Day Knights, liderados por ele, assassinaram, entre aspas, a polícia da época, alguns homens. Entre todas essas coisas, você acha que Brigham Young não sabia que ele mandou queimar um jornal só porque fez uma matéria que falou mal dele, né? Ou melhor, mal não, a verdade. Existe sobre a poligamia e tal, né? Por vingança. A gente consegue entender tanta coisa se a gente estuda a vida de Joseph Smith, que a gente vê e fala assim, como o Brigham Young não sabia disso? Então Brigham Young acabou se tornando, né, entre aspas, uma sequência de Joseph Smith. Então a gente, quando volta lá no papo do DNA da igreja, está seguindo uma linha que parece que é até sanguínea de lideranças, usando a manipulação para isso. E Brigham Young não parou. Como o Joseph Smith usava, por exemplo, o divino para poder fazer o que queria, Brigham Young passou pelas mesmas coisas. Quantas citações, quantas visões ele fala que viu, quantas coisas ele envolve também o divino para falar que trouxe de instrução para a igreja. Agora, vamos mais a fundo, né? Que é o que eu queria chegar. Imagina, até hoje, os líderes que a gente vê, que às vezes são desonestos nos seus negócios, que ouve as coisas, né, as confissões dos irmãos dentro da sala do bispado e passa para outros. Ou um conselheiro que quer ser bispo e começa a passar a perna. Ou o líder de qualquer organização, rapazes, moças, sociedade de socorro, seja o que for que existe lá dentro, né? Às vezes é uma birra entre um e outro. Aí o que a gente chega na conclusão? Que aquele DNA que vem lá atrás do fundador da organização, esse DNA ele permanece até hoje. Eu, por várias décadas dentro da organização, eu já ouvi cada coisa cabeluda. Muita coisa que você fala assim, peraí, uma pessoa que não é da igreja nem nunca pensaria em fazer uma coisa dessas. E você ouve às vezes. Aí você começa a pensar, e aí você começa a dar nome para as coisas, né? Não, parece que aquele fez isso, você começa, aquele é um líder, na verdade ele foi líder e tal. Aí você começa a ver, peraí, lá atrás já era assim, a gente está falando lá na época de Joseph Smith. Então a gente vê que as coisas, né, a maneira em que os líderes conduziam daquela época, né, por meio muitas vezes desonesta, e muitos, né, e eu ressalto isso para vocês, muitos líderes hoje sabem muito a história da igreja, só que eles não contestam. A igreja ela virou uma fábrica de narcisistas e obcecados por poder, que da igreja eles encontram onde abastecer esse ego que eles precisam inflar. E com isso se tornam maus líderes e acabam virando um Joseph Smith, né, atual. Uma linha sanguínea, quase como se fosse, né, um DNA da igreja. Então, às vezes, você fala assim, poxa, aquele bispo parece que me tratou mal, nunca esqueci o que ele falou, tal, a presidente da organização do Estado de Socorro me ofendeu, e não sei o que tem, e me humilhou, e tralalá. Por que a gente ouve coisas assim? Porque o DNA da igreja, ele permanece, e não é bom. E hoje continua. Vamos usar o divino para mostrar o que acontece e a gente fica sempre por cima, no pedestal.
Tudo que está acontecendo nessa crise aqui não foi previsto pelo profeta, que ele falou que algo impressionante, como você nunca viu, vai acontecer na conferência. Para você ver como chega as coisas. Então eu pensei muito sobre isso. O DNA da igreja. E ele permanece. Hoje, né, a gente vê muitos líderes da igreja, e eu vou confessar para vocês que tem muitos que precisam melhorar demais, porque não tem treinamento algum em lidar com o ser humano. Sabe, às vezes eles vão falar aquelas coisas que machucam, né? E você, lógico, a gente já falou sobre isso, e vão chegar à conclusão que, mas ele capacita os escolhidos, ele vai ficar bom, que o Senhor vai capacitá-lo. Até que ele se capacite, quantas mentes ele vai destruir dando conselhos errados, sem entender nada de ser humano. Então o DNA da igreja ele permanece, né? Joseph Smith ele não usava o divino para fazer a vontade dele. Quando o bispo olha para você e fala, estou tendo uma revelação, irmão, que você tem que fazer tal coisa. O divino ajudando ele a ter um poder sobre você. Então é muito complicado, né? O poder ele sempre está na cabeça dos líderes, isso é um DNA da igreja, de sempre estar por cima. E às vezes isso é uma arrogância tão grande que a gente vê, nossa, que líder arrogante. Tá? Às vezes a gente fala a palavra mais bispo, que é o líder que mais está à frente numa organização. Lógico, tem o presidente do ramo, os líderes das organizações, tal, indo até 70. Estou falando os líderes em geral. Tá? É que às vezes a gente usa mais a palavra bispo porque é o que mais está à frente dentro de uma ala, por exemplo. Mas eu quero dizer em geral. A liderança ela segue esse tipo de vontade de poder. E a igreja ela tem esse dom de colocar pessoas. E olha só, cara, é incrível. Porque às vezes aquela pessoa... Sabe quando você fala assim, logo aquele foi chamado bispo, eu fiquei sabendo que ele traía a esposa, aquele que não fazia o quê, ele era desonesto nos negócios e tralalá. Aí a gente vê o quê? Se parar mesmo para analisar, é o mesmo DNA que a igreja tem para seguir desde a época de Joseph Smith, né? O mesmo DNA comandando a igreja. Aí a gente chega à conclusão que a igreja é muito boa para comandar e mandar, mas horrível em tratar bem as pessoas. Porque muita gente, principalmente os que conseguem sair de lá, sabem o quanto foram agredidos emocionalmente por estar vivendo dentro daquele tipo de pressão. É uma pressão que a gente fala sempre do quadradinho, que batem muito em você lá dentro emocionalmente, né? Te espancam emocionalmente, a ponto de Satanás olhar no seu olho lá no templo e falar, se você não seguir tudo aqui dessa igreja, você estará no meu poder. Olha a pressão que você leva durante a sua vida. Então é muito importante isso, a gente ver. Quem está lá dentro às vezes não percebe, eu já falei várias vezes aqui, não é para a gente criticar quem está lá dentro porque eles são condicionados àquilo. Você quer abrir os olhos de alguém, eles não aceitam, tudo bem, é a maneira que eles foram criados. Como assim a gente vai ficar bravo com uma pessoa assim? Ele ainda não conseguiu enxergar, como você talvez. E se você, que é membro da igreja, está firme, veio aqui no podcast só para dar uma averiguada, deixa eu ver o que está falando, saiba de uma coisa, existe um DNA na igreja desde Joseph Smith que mantém a liderança dessa forma até hoje. E se você nunca teve uma experiência ruim com o líder, que eu acho muito difícil, você ainda vai ter. E eu não quero jogar praga que isso aconteça, mas é um DNA que vem dentro já da igreja desde aquela época. Joseph Smith ele era tão apegado a querer estar sempre num poder que ele morreu, né? Na época ele morreu, que ele estava querendo ser candidato a presidente dos Estados Unidos, ele queria ser chamado de General Smith. Ele já estava andando com roupa de general, chapéu e uma espada numa bainha. Para vocês terem uma ideia, o tipo de poder que ele queria ter, e sempre. Que os planos dele foram interrompidos porque ele foi assassinado pelos as próprias pessoas, inimigos que ele foi criando durante a vida dele com os problemas que ele arrumava. É a turba que era contra o evangelho, que foi lá e assassinou o santo profeta. Não, eram pessoas que ele foi adquirindo, né, de inimigos durante toda a vida dele.
Estuda a vida dele, você vai ver que inimigos não é o que faltava na vida de Joseph Smith. Né? Mas voltando, né, o tipo de liderança que ele tinha, passou por Brigham Young e os profetas é dessa forma até hoje. E isso se expandiu até para dentro de uma ala, de um ramo. Eu sei que existe, ressalto isso, eu sei que existe bispos, presidentes de ramo, líderes de organizações dentro da igreja, que são pessoas humildes de coração, são boas, querem fazer um trabalho de coração. Mas na sua maioria, né, se não conseguem se manter assim, acaba se corrompendo de ver líderes tentando brigar por poder, né? Ah, vamos fazer isso embaixo do pano. Tem tanta coisa dentro da igreja que a gente poderia enumerar as coisas, né, que a gente vê de errado dos líderes. Ah, mas você quer tá só jogando com os errados e os bons. Tem muitos bons, sim. Mas como tem ruins? Né? E quando eu falo ruins é que não sabe tratar o ser humano. A igreja cria líderes para mandar e comandar, né? Mas na hora de tratar o emocional dos liderados é um fracasso. Por isso que a gente vê, né? A gente não falou esses dias que tem aquele sorriso amarelo das famílias da igreja, que eles tentam manter a pose, que estão bem, mas emocionalmente já estão fracos, acabados. E às vezes quando você sai, nossa, perdi a igreja, tal, porque você às vezes quer estudar sobre a igreja e acaba saindo da igreja porque descobriu tanta falcatrua na história dela, e isso te faz o quê? Te faz ficar, na verdade, você fica até um pouco preocupado, porque você fala assim, nossa, eu estava tão acostumado a ir para a igreja, estava tão acostumado às pessoas que eu vejo lá, e agora eu não tenho mais. Você, às vezes você até sente falta. Mas você vai ver o quanto é alívio em saber que você não vive mais dentro de um quadradinho. É isso que eu queria falar, né? Eu pensei muito nesse DNA da igreja que vem até hoje. Os certos tipos de líderes que tinham desde lá do início, a gente vê hoje. Isso é uma linha que eu não sei se vai ter fim. Mas eu só queria que, se você tiver o desejo, lembra que o propósito aqui dos podcasts que eu sempre falo, se você tiver o desejo de pesquisar sobre a história da igreja e aprender por si mesmo, já vai ser uma vitória, né? Que é meio caminho andado para que você consiga se libertar disso. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.